Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar e, como todas as semanas, com grandes histórias de sonhos que se tornaram realidade. Acabamos de ver esse vídeo institucional do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. O Unirp tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5, e vem aí o concurso de bolsas. São mais de 500 bolsas para você também participar desse concurso e ser aluno Unirp no ano que vem. Temos bolsas integrais, é a sua grande oportunidade. Não perca tempo, seja Unirp. Também aqui agradecimentos especiais ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, que leva essas imagens para você do Pode Colar, além do Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, social media, o William Castro, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, além do Ronaldo Otilano, que faz parte da Rádio Unirp. Nos siga também no Instagram do Pode Colar para acompanhar os nossos cortes e as publicações do nosso podcast, bem como nos acompanhar também no YouTube, o nosso canal Pode Colar Podcast. Você vai lá, aponta a câmera para TV que aparece aí na sua frente e, obviamente, com o QR Code você aciona o nosso Instagram e também o nosso YouTube para você ficar ligadinho na nossa programação. Além das plataformas de áudios digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Hoje o assunto é futebol e o nosso convidado fala muito a respeito de uma trajetória que ele teve aqui em Rio Preto com a camisa do Verdão da Vila Universitária. Estamos recebendo o centroavante, o atacante, Bruno Nunes. Bruno, um prazer enorme tê-lo com a gente aqui no Pode Colar. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu e vamos conversar e contar as histórias. Bom, inicialmente, eu te conheci como Bruno Nunes, mas o pessoal falava Bruno Cavalo, Bruno Cavalo. O porquê desse apelido? Você batia muito forte na bola, goleador, eu sei que você sempre foi, né? Mas o porquê desse Bruno Cavalo? Foi aqui no Rio Preto, né? Eu cheguei no Sub-20 ali. E numa dessas reuniões que teve, né, com o treinador e tal, surgiu uma brincadeira dos meninos assim, porque eu tinha um cabelo um moicano assim meio grande, não tinha acordado na época. Tá. E aí o pessoal falou, nossa, é uma crina de cavalo. Aí começou a chamar Bruno Cavalo, e isso aí pegou entre a garotada ali do Sub-20 na época. E no futebol tem muito essa descontração de apelido, né? Tem muito aí. Eu gosto de brincar bastante, coloco apelido e aí vai, né? A brincadeira é sadia. Ô Bruno, agora antes do Rio Preto, a gente estava conversando em off aqui, a tua trajetória começou lá em Pernambuco. Curiosamente, né? A sua cidade natal é lá, é Petrolina. Conta um pouquinho desse teu início também. Eu sou de Petrolina, Pernambuco, né? E tem um time que é o Sport lá de Recife. Eu fiquei um ano no juvenil, né? A gente foi campeão do juvenil. E surgiu aquela dúvida se voltava ou não voltava para o esporte. E nisso minha tia conheceu um cara chamado Leonel, lá de Porto Alegre. E ela falou, tem esse cara que é treinador, empresário e costuma fazer amistosos com os times de lá e da região, né, os grandes de Porto Alegre. E perguntou se eu queria ir, fez o convite. Eu falei, não, aceito, eu vou. Aí eu fiquei um ano lá, que é o ano de 2007. E no começo do outro ano eu voltei, em 2008, em janeiro mais ou menos ali, eu voltei. E graças a Deus eu tive a sorte que o Jackson Pereira, que foi nosso treinador aqui meu primeiro treinador no Sub-20 do Rio Preto, ele foi assistir um desses jogos, né, como olheiro, que era para preparação. Isso lá no Rio Grande do Sul, isso, né? Lá no Rio Grande do Sul. E graças a Deus ele me viu, gostou do meu futebol e me trouxe para o Rio Preto. Aí começou a trajetória. Bom, na época, quando você disse que ficou na casa de um empresário Sim. lá no Sul, você não tinha nenhum tipo de vínculo, era só você é um empresário, com o clube, você estava zerado? Não, com o clube não tinha nada. Ele tinha uma casa, né, na época, que tinha vários jogadores da cidade, né, de Porto Alegre ali, e a gente fazia treinamentos. Tinha campos, né, municipais, a gente ia fazer os treinamentos como um clube, mas não eram jogadores que se reuniam. Que cidade que era lá? Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre Isso. mesmo. E nisso a gente ficava fazendo amistosos com os outros times. E o pessoal de lá, Grêmio, Inter, ninguém chegou a passar perto, a observar nada? Eu fiz uma avaliação no Grêmio, mas confesso que foi bastante difícil para mim ali. Na época era o Douglas Costa, né? Ah, tá. Tinha o Douglas Costa nessa época, era a mesma idade.
E eu fiquei 2 semanas no Grêmio ainda fazendo teste, não passei. E aí a gente fazia amistoso, eu fazia contra o Ubra na época que tinha. E num desses amistosos foi contra o Ubra, eu fiz 2 gols e o Jackson me viu e trouxe para cá. Bom, para sair de Pernambuco para o Sul, a gente sabe que é uma viagem bem longa. Como é que foi a questão de conversar com a família, falar, poxa, vou tentar o futebol, mas não aqui, vai ser bem mais longe. Como é que foi essa conversa? Porque a gente sabe, né? Garoto ainda, a família fica naquela apreensão, como é que foi? Foi por conta da minha tia. Ela conhecia, né, o Leonel lá de Porto Alegre, né, que um amigo dela tinha um filho que foi para lá também, por isso que facilitou. E esse filho do amigo dela já estava lá, ela sentiu confiança, até porque eu fui com o primo dela, o filho dela, né? O meu primo, filho dela, desculpa. E aí a gente foi junto, minha mãe teve confiança na minha tia, né? Minha avó, meu avô, meu pai, enfim. Minha família aprovou, né? Incentivou, e eu fui com muita vontade, assim, de vencer, sabe? Foi muito legal. E sempre foi centroavante? Sempre centroavante. Nunca, até brinco com meus amigos, assim, eu nunca joguei em outra posição. Sempre centroavante, graças a Deus, né? Porque tem gente que começa numa posição e vai voltando. Isso que eu ia te perguntar, porque de criança todo mundo quer fazer gol, quer ser atacante. E você, desde cara, foi nessa e nunca nem um treinador ou, de repente, alguma opinião falou, tenta jogar em outra posição, tenta mudar, ou você vai melhor aqui. Desde o início, então, você se manteve lá no comando de ataque. Me mantive ali, sempre centroavante, nunca nem cogitou passar assim da cabeça. Era uma coisa que quando pensava assim, já ficava triste. Não, eu quero ser centroavante. E é uma posição que eu gosto de jogar, de fazer gol, né? Que é muito bom. Bom, e como é que foi a chegada aqui em Rio Preto? Aí aqui, como eu estava falando, em 2008 eu cheguei aqui, março, abril, ali por ali. Não lembro muito bem a data. Bom, você pegou o time terminando a participação na Série A, hein, cara? Eu ainda assisti alguns... Pelo menos os últimos jogos, né? Naquela chance, fica, não fica, né? Se eu não me engano, eu assisti a Portuguesa aqui. Ah, sim. Tinha aquele centroavante, o Cris, eu acho, ou era Christian, não lembro. O Christian, Christian, né? Christian, desculpa, o Moreno. Tinha ele, aí eu, como era centroavante, eu via as características e tal. Eu lembro desse jogo. Ainda peguei 2 jogos, se eu não me engano, no Juventus ou Portuguesa. Portuguesa é certeza, e o outro eu não lembro. Isso. Muito bem. Eu lembro que os últimos, acho que foi também com o Paulista de Jundiaí, um dos jogos finais, assim, perto do fim mesmo. Porque o Juventus, o jogo foi lá. Então foi Paulista, então. Foi lá em São Paulo. Então foi acho que esse da Portuguesa foi o quê? 3-3, uma coisa assim, né? Teve bastante também gol não nesse lembro jogo, o resultado. Teve bastante gol nesse jogo. Mas eu lembro da Portuguesa. Da Portuguesa eu tenho certeza que eu assisti aqui. Legal. Bom, aí você já se ambientando, vendo a equipe naquela oportunidade de ficar, não ficar, infelizmente não ficou, mas já tinha também aquele trabalho na base, onde o Rio Preto sempre foi muito forte. Como é que foi esse teu início também? E eu cheguei pro Sub-20, né, com o Alessio, o treinador, isso. O Alessio, o empresário, né, que o Alessio também investidor. Não te esquece, né? Sempre. Né? Eu também não esqueço ele, porque sou muito grato ao Alessio, ao Rio Preto em geral, né. E aí eu cheguei, o treinador Jacques Pereira. Naquele ano a gente não disputou nenhum campeonato Sub-20. A gente disputava amistosos, né? A gente disputava... Porque teve a Copa Paulista. Isso. O Rio Preto disputou a Copa Paulista e não disputou o Sub-20. Tinha ano que optava, né? Por um ou outro. E nesse ano não disputou. Aí a gente ficou treinando e se preparando para a Taça São Paulo de 2009. Que era onde a gente tinha idade, né? A de 2009. E aí a gente ficou treinando o ano todo, né? Eu não... Jogos oficiais eu não joguei, até foi bom porque eu me preparei assim, sabe, muito bem. Como eu estava em outra cidade, eu cheguei aqui de um jeito, aí eu tive que me preparar bem e tal. E, enfim, aí foi um ano de preparação, assim, digamos. Né? Legal. Aí depois teve a Copa, né? A Copa São Paulo. Copa São Paulo. Joguei a Copa São Paulo em 2009. Saímos na primeira fase, 3 jogos, ganhamos um jogo, se eu não me engano. Saímos na primeira fase. E naquele outro... Aí voltei para o elenco da Série A2, em 2009. Que o nosso treinador era o Wilson Tadei. Sim. Voltei, fiquei treinando com a equipe profissional, eu e mais alguns, né, da Taça São Paulo. E nisso, passou um tempo, aí falou, vai começar a Bezinha, ou a 4ª divisão, né, que a gente fala Bezinha, no Isso. Barretos. E nisso a gente foi emprestado. Foi eu, Ronaldo, zagueiro, canhoto. Não era o Ronaldo Honorato, não? Ronaldo Honorato, né? Isso. Sim. E o Jackson Bruno, né? O que eu falo de Jackson. Isso, é o meia, né? Isso. Fomos nós 3 para lá.
E a gente foi emprestado para a 4ª divisão e tal. E foi um momento assim também difícil na minha carreira, né? Porque minha esposa estava grávida. Então você casou bem novinho. Bem novinho. 19 anos, assim, 18 para 19. Mas ela já veio com você lá de Porto Alegre? Não, ela é daqui de Rio Preto. Ah, você conheceu ela aqui? É, daqui de Rio Preto. E eu joguei 6 jogos lá, não fiz nenhum gol. O pessoal do Barretos começou a pegar no meu pé, então eu fui devolvido para o Rio Preto. Ah, entendi. Foi um momento, assim, complicado. É centroavante, a gente fala, né? É legal você ir contando isso. Porque, claro, todas as posições têm uma cobrança, mas parece que essa do camisa 9, ele tem a obrigação de fazer gol mesmo, né, Bruno? Se não faz, né, você tá contando aí na pele, né? Tem que fazer gol, e senão não serve, né? Tem os momentos, né? O centroavante também vive de momento ali. Então, meu momento estava ruim. E eu fui devolvido para o Rio Preto. E aí eu voltei para o Rio Preto. E era a Copa Paulista também. Depois já começou a Copa Paulista. Isso, é sempre no segundo semestre. E também tinha um Sub-20. Nesse ano você tinha a Copa Paulista. 19 já? Isso, 19. Tinha a Copa Paulista e também tinha o Sub-20. Eu voltei para o elenco da Copa Paulista. Na época o treinador era o Sérgio Caetano. E o do Sub-20 era o Diolei. Ah, sim. Então eu cheguei no elenco profissional, né, que é da Copa Paulista, mas não ia ser aproveitado, tinha idade Sub-20, aí falei, vamos jogar no Sub-20. O Diolei já me conhecia, porque foi o nosso treinador na Taça São Paulo. Uhum. E aí foi muito bom para mim, assim, o Sub-20, porque eu comecei a jogar com o Diolei, jogar, fiz 12 gols no Sub-20 naquele ano. Foi da onde começou a surgir os gols, sabe? Assim, começou a... Que até então não tinha jogado oficialmente com o Rio Preto e não tinha feito gol ainda com o Rio Preto. Aí comecei a fazer gol com o Rio Preto, ali no Sub-20 e tal. E eu fiquei em terceiro, acho que em quarto, na artilharia do Sub-20. Né? Acabou ali, a gente foi até que bem no campeonato. Perdemos para o Palmeiras, no mata-mata já. Na terceira fase, se eu não me engano. Isso em 2009, né? 2009. E aí, acabou, tá? Voltamos em 2010. 2010 eu fiquei no elenco, comecei no elenco ali do profissional, né? Do Rio Preto. Começamos, de novo eu fui emprestado para... Não fui aproveitar na Série A2. E de novo eu fui emprestado para a 4ª divisão. Para o América Brasiliense. Ah, tá. Daí, para o América Brasiliense. Fui para lá, fizemos uma... Eu e o Ronaldo de novo, o Honorato. Nós dois, dessa vez fomos nós dois. E lá foi muito bom também. Eu fiz 12 gols na Bezinha. Opa! 12 gols na 4ª divisão. Já voltei com um pouco mais de moral, né? No Rio Preto, no período que você chegou, você fez um contrato de quanto tempo? Em 2000, eu não tinha feito contrato ainda. Ah, tá. Aí eu fiz o contrato para ir para Taça São Paulo, né? Ah, sei, no final de 2008, para 2009. Entendi. Isso. Fiz o contrato profissional ali. Fui jogar a Taça São Paulo, né? Sei. E aí vinculou, se eu não me engano, 3 anos ou 5. Ah, sei. É por isso que você está falando dos empréstimos, isso. né? É. Que aí eu fui para a Taça São Paulo já com contrato profissional. Entendi. É porque muito time tem medo, né, Bruno? Até pra gente explicar. Sim. O jogador tá no grupo, de repente ele vai sem contrato, aí ele vai bem, aí o time não tem nenhum tipo de documento, né? E aí ele acaba indo embora. E aí eu fui emprestado, né, pro América Brasiliense, fiz 12 gols lá, voltei pro Sub-20, com o Betão Alcântara. Com o Betão. Isso em 2010. 2010. Voltei, o Betão tava no Sub-20. Ele tinha terminado a Série A2. Tinha... Do meio para o final. Chegou no finalzinho da A2, acho que salvou perto de rebaixamento, uma coisa assim. E eu lembro disso. Aí ele falou pro presidente na época, o Dr. Virgílio, o meu compromisso, eu pego o time agora, mas eu quero continuar para dar uma sequência. Inclusive, foi ele que me indicou pro América Brasiliense. Ah, entendi. Que ele conhecia o preparador físico, o Luiz Fernando, lá, o Bergamin. E ele que indicou, e ele continuou no Sub-20. Eu voltei e ele estava no Sub-20. Eu tinha idade, e ele... Em 2010 foi bem no Sub-20, né? O time, né? Fomos bem também. Deixa eu lembrar aqui, eu não lembro. Não sei se foi pro Palmeiras que a gente saiu fora ou foi pra Portuguesa. Eu não lembro, não me recordo. Foi o ano que também apareceu o Maicon ou não? Isso, esse ano aí. Esse ano tinha o Maicon também. Quando eu cheguei, ele jogava antes, né? Isso. Quando eu cheguei, a gente jogava nós dois. Jogava nós dois juntos. E aí acabou o ano.
acabou, né, em 2010. Eu não lembro qual fase que a gente foi, o time que a gente saiu fora. Aí começou a preparação para 2011, continuou o Betão, da Série A2. Isso, e na Copinha 2011 também. Bom, Copinha 2011 você já não jogava mais. Não, né? não jogava. O time também foi bem. Foi bem, né? Foi bem. Tinha uma garotada boa ali, né? Isso, O Maico tava, né? Nessa... Também, isso. O Reginaldo, zagueiro. Exato, verdade. Que saíram pro Fluminense, eles dois, né? Se não me engano. Isso. E aí começou a preparação para 2011, a Série A2. E como eu tinha feito um bom campeonato na Bezinha, o Bata, eu me lembro como fosse hoje, assim, o Batatais demonstrou interesse pro outro ano, na Série A2. E tinha um amigo meu lá também, aí o Batatais, começou a pré-temporada e tal, e tava quase começando o campeonato. Tinha chegado um centroavante. Aqui no Rio Preto. No Rio Preto. Um centroavante do Rio de Janeiro, o Glaucio. Tinha chegado, contratado, eu falei, já pensei, pô, será que eu vou ser aproveitado, sabe? Aquela dúvida. E o Batatais me ligou. Entendi. Aí eu fui conversar com o presidente na época, que era o Vigílio, né, o Dalapria. Aí eu falei, eu quero ser emprestado pro presidente. Vou para lá, que eu acho que eu vou ter mais espaço, mais... Enfim, aquelas coisas de jogador, às vezes ansioso, querendo jogar e tal. E o presidente não liberou. Não, você vai continuar aqui, que eu quero você aqui e tal. E aí foi onde aconteceu. Naquele ano de 2011, eu fui artilheiro da Série A2, né? Graças a Deus. É verdade, a equipe... E um detalhe, Bruno, eu tava... No último jogo, que foi lá em Campinas com o Guarani, né? O time ainda chegou com chance lá de classificar. Teve alguns jogos incríveis, um com o São José, que vocês tinham jogador a mais também, depois tomou uma virada. Aí a decisão ficou lá em Campinas. Eu lembro também até, eu acho que foi 4-2, né? 4-2. Pro Guarani. Mas nesse ano teve algumas situações até folclóricas, né? Um abraço pro nosso Nicolas, o Galharza, o paraguaio, que até tá comentando com você em off, poxa, foi o ano... Você falou, pô, tava sendo cobrado porque não tava fazendo gol e tal. Mas teve um jogo no Teixeirão contra o América e eu não sabia, não me recordava. O gol então foi seu, que na hora da comemoração o Nicolas caiu no fosso. A emoção foi tão grande, ele... Foi de pênalti? Não, foi um rebote. Alguém no meio da área chutou, o goleiro deu rebote e caiu no meu pé. Tava muito... Tava largo para fazer gol, digamos assim, né? Eu pedi pro Cris depois pegar essa imagem da internet e colocar pra gente, porque foi uma cena até folclórica, porque ele foi comemorar, ele se dependurou no alambrado, naquela rede de sustentação. Era uma rede, mas né? ele não notou, acho que ela tava rasgada. Ele caiu, aí a torcida ajudando ele a voltar, né? E vocês, jogadores, eu vi que alguns olhavam pra baixo, o que vocês imaginavam? Na época, assim, a gente ficou desesperado, né? Querendo trazer ele de volta, alguns queriam pular para... E ele caiu em pé lá? Como é que foi? Eu não vi, essa hora... O Paraguai é um cara bem forte, né? Eu tenho certeza que ele não se machucou. Que ele voltou pro jogo, né? Tomou amarelo ainda. É verdade, pelo fato. Agora, ô Bruno, daquela Série A2, que pra você, mais do que nunca, foi histórica. Foi. Pra quem não sabe, né, pessoal, a galera que tá assistindo aí, de repente, outras localizações, o Bruno foi artilheiro da Série A2, o segundo campeonato mais importante aqui do estado, pelas cores do Rio Preto. O Rio Preto que sempre teve artilheiros, viu? Antes de você... Teve aí o Guim, pelo menos que eu me recordo, de 2001 para cá. Óbvio que teve antes outros grandes nomes. Né? O Guim em 2001, 2007 o Cleiton. Aí 2011 você e 2016 o Emínio. Sim, também. Sim, foi na Série A3, né? É isso, da Série A3. Mas você é o último da Série A2. Né? Para você também, o que representa isso, ter o nome gravado aí na história de um clube como o Rio Preto e da importância dessa Série A2, o quanto ela, para você também, foi fundamental para elevar a tua carreira. Eu tenho um carinho enorme, assim, pelo Rio Preto, sabe? Por tudo que a gente já conversou aqui, a trajetória. Teve algumas coisas tristes, né? Mas que serviu de aprendizado, né? Para seguir na carreira bem forte. Mas o Rio Preto, assim, é o meu time de coração, sabe? Foi onde a cidade que eu tive minha família, minha filha nasceu. Foi tudo... É um carinho enorme que eu tenho pelo Rio Preto e vou levar pro resto da minha vida, assim. Bom, não sei se você se recorda de tantos gols daquela temporada, mas, de repente, algum além desse contra o América te chamou mais atenção? Você destaca que foi mais bonito ou foi mais decisivo na campanha? Foi o contra a Ferroviária, lá em Araraquara. Porque
eu tinha feito 5 gols. Antes eu tinha feito 5 gols já no campeonato. E sempre como reserva. Ah, tá. Eu tava entrando nos jogos. Porque teve um jogo contra o América que eu perdi um gol assim, cara a cara com o goleiro, sabe? Isso no primeiro turno? No primeiro turno. Lá no Rio Pretão? No Rio Pretão. Perdi um gol cara a cara, assim, a torcida com razão, assim, me cobrou bastante, sabe? E eu era meio garoto, assim, digamos assim, fiquei meio abalado. Você estava o quê, já 21? Eu tava com 20. 20 ainda. Já não é mais garoto, né? Mas, assim, para tomar uma pressão, assim, que eu nunca tinha tomado, para mim, sim. Foi um baque, assim, eu senti muito aquela pressão. E querendo ou não, você ter falado dos empréstimos anteriores, era a tua primeira Série A2, né? Primeira Série A2. Primeira Série A2, assim, num clássico, perdi um gol, eu fui muito cobrado ali, naquela descida pro túnel ali, que é perto da... Imagina, não sei bem como é que é ela. E aquela imagem ficou muito gravada. Só que o Betão me conhecia, né? O Betão me conhecia, sabia do meu potencial e eu acho que na hora certa, assim, ele ia me colocar de vez mesmo. Foi o que aconteceu. Aí eu comecei a entrar nos jogos, meus primeiros gols. Na 2 foi contra o Sertãozinho, que a gente estava conversando em off. Uhum. Tava 1-0 pro Sertão, assim, o Betão me chamou assim, falou, Bruno, é a nossa chance. Porque eu estava conturbado a situação, a gente estava perdendo. E ele me colocou no jogo, assim, eu estava no banco e me colocou no jogo. Uma das primeiras bolas que eu peguei, assim, já virei e fiz o gol. 1-1. Aí os caras 2-1. Nós 2-2, eu acho que foi o Romarinho, que é daqui de Rio Preto, o Romarinho. Ah, sim. O meia, na época, estava com nós. Ele fez o 2-2. E lembro que, num contra-ataque, assim, eu peguei e fiz o terceiro. Ou seja, eu fiz os meus 2 primeiros gols numa vitória com o Rio Preto para dar aquela arrancada que a gente teve na 2 naquela época. Foi esse jogo. E aí, como eu falando do jogo mais importante para mim foi a Ferroviária, porque aí eu fiz esses 2, depois fiz mais 3 entrando nos jogos. Ah, o talismã do Rio Preto, não sei o quê. E ficou aquela dúvida, será que o Bruno joga titular, vai fazer gol como titular? E foi o primeiro jogo que o Betão me colocou depois do que eu sofri a pressão e tudo, que eu voltei a ser titular. E nessa volta, assim, eu fiz 3 gols contra a Ferroviária. Aí nós ganhamos o jogo de 4-3 lá. E o legal, eu falei de nomes aí como o Guim, como o Cleiton e como o Hermínio, só que você tem um sabor diferente também, que você falou, pô, o Betão já me conhecia, porque você foi revelado pelo Rio Preto. Sim. Então, digamos assim, você estava em casa desde as categorias de base, mesmo com os empréstimos que ocorreram, mas o presidente te conhecia, os diretores te conheciam, parte da torcida, que eu sei que acompanha a categoria de base, também te conhecia, e o treinador. Então, o quanto isso para você também foi confortável, ou se de uma certa maneira também era mais pressão? Como você lidava com essa situação de ter subido de uma categoria de base para depois começar a se destacar no time de cima? Eu sentia muita vontade, assim, como foi falado, a gente falou, se sentia em casa, né? Assim, porque todo mundo conhecia, eu conhecia a maioria também ali dos torcedores. Porque muita gente vai no Sub-20, né? Acompanhava. Naquela época ia bastante. No Sub-15, no Sub-17 também eu ia, e a gente sempre assistia os jogos e ficava conversando ali, né? Eu me sentia em casa, assim, eu não tinha essa pressão. Depois desse jogo aí que eu senti realmente o que era a pressão do Rio Preto, assim. Para mim foi histórico no futebol, assim. Eu levo como aprendizado, mas eu tive uma pressão muito grande ali naquele jogo. Foi um baque. Bom, depois que engrenou, começou a fazer muitos gols, até pode dizer um detalhe importante, que as pessoas dizem, pô, o centroavante ele precisa de confiança, ou, sei lá, deslanchar de uma maneira. Como que é, na tua visão mesmo? Você falou, poxa, teve uma sequência de jogos que eu não estava conseguindo fazer gol. Aí depois eu deslanchei. Como que é para o atacante? Tem isso mesmo? A fase vem a partir do primeiro gol, ou é posicionamento, ou é técnica, ou é raça, enfim. O que você pode classificar a relação aí do centroavante com o gol? Tem o trabalho, né? Primeiro de tudo, assim, eu acredito no trabalho. Depois que eu tive essa pressão aí, naquele momento ali, eu quis treinar mais, sabe? Mais para poder aprimorar o que estava bom e melhorar o que estava ruim, né? Então, eu treinei bastante ali. E, olha, foi Deus, assim. Eu acredito muito em Deus, né? Para mim, assim, eu agradeço a Deus por aquele momento que eu vivi. Mas
eu não sei, assim, explicar, sabe, Djalma? Porque eu sempre trabalhei, e eu vinha de 2 anos no Sub-20 fazendo gols e tal. Mas eu sempre trabalhei para fazer gol, né? E naquela época ali que eu senti essa pressão, os gols não estavam saindo, sabe? Então até gerava uma desconfiança. Será que o Bruno consegue jogar uma Série A2, sabe? E para o jogador também, é muita ansiedade? Na hora H, o pessoal fala, pesa a perna. Essas coisas Sim. realmente são verdadeiras? Realmente, a ansiedade atrapalha ali, porque é um lance que você tem que dominar. Às vezes você quer bater de primeira, bate de todo jeito, sabe? Tem aquela calma, aquela... Eu acredito sim, né, na ansiedade, assim, pode atrapalhar, pode não, eu acho que atrapalha, eu tenho certeza que atrapalha. Vou fazer uma comparação de um cara que está vivendo um momento um pouco parecido com essa tua fase, que é o Yuri Alberto, que todo mundo critica, o cara de repente já foi goleador aí em outras oportunidades, e a gente vê muito isso, ele não falta vontade, mas parece que na hora H... alguma coisa não acontece para que a bola entre. Talvez a ansiedade, ele está querendo fazer esse gol para poder se marcar ali no Corinthians, né, de verdade. Mas quando ele faz um gol, eu falei, agora ele vai, né? Tipo, agora a confiança vai... E ele acaba não fazendo, né? Depois não tem a sequência de gols, assim, digamos assim. Mas a confiança é bastante importante também, porque você com confiança a bola vem, você faz um domínio mais... que é difícil, assim, às vezes, sem confiança você não vai fazer, você quer tocar de primeiro, com confiança não, você domina, você tem calma, você olha, você chuta, você toca, então, confiança é tudo, né? Acho que em todas as funções da nossa vida é importante. Bom, aí terminou a Série A2 pelo Rio Preto, você como grande artilheiro, 15 gols, né, você estava 15 falando gols. aqui, aí pintou uma negociação, mas diferente daquelas que existiram nos moldes anteriores, como é que foi? Foi um grupo de empresário, né? Que me veio comprar 50% do Rio Preto na época. Então, no caso, você rendeu cifras para o Rio Preto. Sim. Valores financeiros. Sim. Eu fui negociado 50%, com mais... acho que até o final do ano. Os 100% eram do Rio Preto, então? 100% era do Rio Preto. Ah, legal. Eu fui negociado 50% nessa época, com opção de compra dos outros 50%, até o final do ano. Entendi. E aí eles... Você lembra na época quando foi ou não? Não sei se foi 200 ou 250 mil. Não me lembro bem. Não me lembro. Mas isso em reais, né? Em reais. E aí os outros 50 já era um valor maior. Ah, entendi. Isso eu lembro. Se fosse negociado, o valor seria maior. Acho que era dobrado. Sei. E esse grupo de empresário me vinculou 5 anos no Mojimirim. Porque eles eram gestor do time lá. E para ter aquela segurança, né, do atleta. Sei. Só me vinculou lá há 5 anos e eu fui emprestado para Ponte Preta. Para disputar a Série B na época. Opa, você falou, poxa, agora é uma Série B do Brasileirão. Já foi outro baque, assim, mas ao tempo, assim, eu fui me adaptando, assim, a vários jogadores. Na época tinha o Soares, que tinha jogado no Grêmio, Fluminense. O atacante, O atacante. Tinha o Júlio César, o goleiro, que é aquele que parece com o Marcelinho, carioca. Ah, sei. Jogou no Santo André. Santo André, que foi finalista no Paulistão. Isso. Não, foi finalista, né? Não foi campeão. Isso, aí foram finalistas. E, assim, tinha vários jogadores renomados, assim, sabe? E eu tive que me adaptar àquilo ali. Eu era um garoto chegando do Rio Preto. E eu, nos primeiros meses, assim, foi uma adaptação, porque para mim ali foi tudo muito... Lá tudo é grande. Lá também, se falando de pressão de torcida, imagina a torcida da Ponte Preta, né? Lá é pressão. Mas o bom é que nesse ano a gente só viveu um momento bom, sabe? Porque a gente teve acesso para a Série A. Então, tava ganhando jogos, aí perdi algum, mas tinha aquela gordurinha que a gente fala no futebol, então dava para segurar. Mas teve um jogo especial lá em 2011. Na combinação de resultados, a gente ia jogar contra o Boa Esporte, tinha que ganhar o jogo. Se a gente ganhar aquele jogo, faltava acho que 3 jogos para acabar. Se a gente ganhar aquele jogo, já subia para a Série A, antecipadamente, né? E eu lembro que o Ricardo Jesus, na época, era o centroavante titular, artilheiro da Série B na época. E tinha o Lúcio Flávio, que era o reserva, e também tinha eu, que a gente brigava pela posição. Entrava nos jogos, eu e o Lúcio Flávio. O titular mesmo era o Ricardo Jesus. Sei. E os dois não podiam jogar, e o Gilson Klein optou por mim, né? Só tinha eu da posição, me colocou no jogo.
No primeiro tempo, 1-0 para mim, 1-0 para a Ponte Preta, com gol meu. Opa! E meu primeiro gol com a Ponte Preta, na época. Ah, que bacana. Eu falei... Aí acabou o jogo no intervalo, assim, fomos pro vestiário. E eu já fico aqui na cabeça. Nossa, já pensou subir com o gol mesmo? Claro, você fica, né? Vai ficar marcado, né? E aí eu lembro que não foi feliz naquele jogo. A gente tomou a virada, perdemos de 2-1. Isso faltava mais... Aí depois faltava mais 2 ou 3 jogos. Mas assim, a gente continuou no G4. Sei. E a torcida, mesmo assim, falando da pressão da torcida, pressionou. A gente foi sair do estádio 2 horas depois. Diz que lá a coisa... Imagina, a gente estava no G4 ainda, então, só com essa derrota que podia já subir, uma pressão gigantesca. Imagina esse ano que a Ponte está lá embaixo, hein? Imagina, teve até reunião lá. Lá tem essa questão, você viveu isso aí de torcida e reunir com o jogador também, igual a gente vê muito falar em outros clubes? Como eu falei, eu vivi momentos bons lá, porque em 2011 a gente subiu, teve acesso para a Série A, aí virou em 2012 a gente perdeu na semifinal para o Guarani, que na época foi a Santos e Guarani a final. Ah, a final, isso. Só que aí nós perdemos para um rival, né? Teve aquela cobrança na semifinal. E a Série A foi tranquila, assim, em questão de pontuação, né? A gente ficou no meio da tabela, teve a vaga Sul-Americana. Em 2012 a Ponte eliminou o Corinthians, né? Agora que eu tô lembrando, que foi até um jogo histórico, que o Júlio César falhou, depois entrou o Cássio, né? Foi 3-1 para nós daquele jogo. Isso, foi lá em São Paulo. Lá no Pacaembu. Aí, né? É isso. Esse jogo você tava no... Não, eu tava machucado. Ah, tá. Mas tava na Ponte, né? Tava machucado. Aí só viveu bons momentos, né? Ali na Ponte Preta. Mas, por exemplo, quando ia ter o clássico contra o Guarani, né? Que é o derby, tinha reunião. Iam os torcedores lá no vestiário e tal. Tipo, mais de incentivar, assim, sabe? Sei. Não tinha... Cobrança tinha, é um campeonato à parte, não sei o quê, é outro campeonato, esse jogo tem que ganhar e tal. Uma cobrança, mas ao mesmo tempo uma motivação ali, não tinha nada demais assim. Bom, depois da Ponte, o Bruno foi para onde? Voltei para o Mogi. Mogi, disputamos o Campeonato Paulista, fomos semifinalista também, perdemos para o Santos, de Neymar, nos pênaltis. Não sei se você vai lembrar. Não estou lembrando, mas de repente foi um dos últimos grandes momentos do Mojimirim, né? Que foi, também... isso aí já em 2013. A gente perdeu para o Santos. O Santos esse ano foi finalista, perdeu para o Corinthians a final. Isso. Nós perdemos a semifinal para o Santos. Passamos do Botafogo, classificamos, passamos nas quartas do Botafogo de Ribeirão e depois pegamos o Santos na semi. Perdemos em casa, nos pênaltis. Aí depois eu fui para o Oeste, de Itápolis, a Série B do Campeonato Brasileiro. O Oeste ainda estava aqui? O Oeste estava em Itápolis, tá. Por aqui. Estava em Itápolis. Fiquei lá um ano em Itápolis, no Oeste. Aí disputei o Paulista do outro ano. Aí depois fui pro Icasa, lá no Ceará, disputar a Série B do Brasileiro. Voltei pro Mirassol. Disputamos o Paulista da Série A2, 2015. Nesse ano a gente não subiu, por um ponto, por um gol. É isso que eu ia falar, o time ficou praticamente igual. Não sei se era com o Marília ou foi no ano seguinte. Eu sei que 2 anos no Mirassol, acho que um ano com o Marília e outro com o Santo André. Isso. Não, esse ano que eu estava, em 2015, foi pro Novo Horizontino. Então foi no outro, porque praticamente igual com o Marília, com o Santo André, perdeu por detalhe também de critério de desempate. Ficamos por um gol ali. Na época subiu o Ferroviário, campeão, Água Santa. Eu sei que a Ferroviária foi campeão, mas a ordem eu não lembro. Ferroviário, Água Santa, Novo Horizontino. Eita, e agora? Não foi isso aí que eu tô falando. Você teve o ano do Santo André e o outro do Marília. Eu não estou me lembrando se é exatamente o ano que você está recordando, mas eu lembro 2015. Que a gente fez umas matérias, aí do Mirassol terminou em 5º e por detalhe técnico de desempate ele não se classificou. Estou tentando lembrar, mas não vou conseguir agora. Não, depois se a gente achar, a gente fala. Bom, aí depois do Mirassol, aí você continua rodando aqui pelo estado, já começou a ter chance também fora? Aí eu fui para os Estados Unidos. Ah, legal. Para aquele time do Ronaldo. Fort Lauderdale Strikers. Ah, quem te encaminhou para lá? O meu empresário, ele tinha uma amizade, assim, um conhecimento com o Ronaldo, o Fenômeno.
Sei. E aí conversou com ele e deu certo de eu ir para lá. Opa! É, uma experiência muito boa. Mas, assim, um campeonato que não é muito visível, assim, sabe? Digamos assim. Não tem muita visibilidade. Agora com o Messi que eles estão tentando, né, dar uma agitada, né? Mas isso eu fui em 2015, né? Então. Lá não tem divisão, mas era considerada, assim, a segunda divisão. Não foi nem a primeira, que a primeira, considerando, assim, a MLS, né? Sei, que é o Orlando City, esse time. Ah, tá. Na época o Kaká tava. Mas foi uma experiência boa, assim, muito boa. Morar nos Estados Unidos Lá você ficou quanto tempo? Eu fiquei 8 meses lá. Que eu saí daqui em maio. Temporada. 7 a 8 meses. E depois, em novembro, dezembro, eu voltei para legal, o Brasil, né? Para Rio Preto. E aí eu fui para Portuguesa, de Desportos. Foi aí que você foi para Portuguesa, Isso, fui para Portuguesa, disputamos a Série A2 lá. A Série C na época. Só que daí, no começo da Série C, eu fui para o Marítimo, de Portugal. Marítimo. Aí, 17, voltei para o Rio Preto. Na Série A2, né? Que tinha... 2016 subiu, né? Isso, verdade. Série A2. 2017... Só que aí eu tive uma lesão no joelho. Você praticamente não jogou, né? Não joguei. Eu joguei 4 ou 5 jogos total. 4 ou 5 jogos, assim. Mas também esses 4... Eu joguei o primeiro jogo contra o 15 Piracicaba. Isso, foi a estreia. Em casa. Empatamos 2-2. 2-2 em casa. Calor terrível. Sabadão. O Rio Pretão pesado. E aí, no regenerativo do jogo do 15 Piracicaba, no jogo contra o 15, eu senti cãibra nas duas panturrilhas. Cãibra, assim, o campo muito pesado. Tinha caído uma chuva e depois abriu o sol daquele... Isso, e esse ano foi desse jeito, essa temporada 23 aí. Todo jogo era isso, era aquela chuva depois daquele sol. Aí bastante pesado e a ansiedade por ser estreia, aquela coisa toda. Tá voltando do Rio Preto depois de muito tempo. Acho que tudo isso afetou ali, me deu cãibra nas duas panturrilhas. Travou mesmo, assim, no regenerativo, eu, conversando com o preparador, eu falei, tá muito pesado, deixa eu dar só um trote. Para dar uma transpirada e dar uma regenerada mesmo, assim, em movimento. Não, faz o joguinho ali que é melhor, que... Mas não tô culpando ninguém, eu tô falando assim, mas se for para acontecer, vai acontecer. Claro. Eu correndo ali, poderia acontecer. E aí ele falou, não, faz um regenerativo jogando ali, que vai ser um reduzido, é mais legal, tá? Porque você já trabalha com bola e tal. Não, tranquilo, aí. Fui numa dessas aí, eu tomei uma bolada no rosto, assim, eu desmaiei, só que eu tava com o pé na apoiada do joelho e virei o joelho. Nossa. Graças a Deus que não foi ruptura, né, do ligamento, só foi um estiramento ali, em 2 meses eu voltei, só que aí... O campeonato, do jeito que é curto, né, não dá tempo de... Aí em 2 meses eu não consegui jogar, joguei o primeiro, mas depois 4 finais do jogo e, tipo assim, já tava numa situação... de queda, né? Bastante difícil, né, em questão de grupo, de classificação. Aí foi uma passagem ruim que eu tive no Rio Preto, né, infelizmente. Bom, depois daí você rodou também para... Aí eu fui jogar a Série D pelo Comercial de Campo Grande. Em 2018 eu voltei... Em 2018 eu disputei a Série A2 no Nacional. Tá. Aí eu fui vice-artilheiro do... Fiquei em terceiro na artilharia do Paulista da Série A2 naquele ano. Sei. O primeiro foi o Bruno Xavier, que era do Nacional. Sim. Que depois foi pro Corinthians. Isso. E eu fui pro São Bento. Daí eu fui pro São Bento, disputar a Série B. Em 2019, eu voltei pro Nacional. Comecei a jogar... Joguei um jogo da Série A2, mas já estava negociado para a Coreia do Sul. Em 2019, viajei para a Coreia do Sul. Uma experiência incrível também, assim. Como é que é lá? Totalmente diferente. Com comida, né? Totalmente diferente, assim. Pra quem assiste muita série coreana, a galera lá gosta muito de lamen, né? Que é o macarrão. É isso mesmo? Tem muito isso aí. Tem o costume deles, assim, né? Mas eu particularmente, em 2 meses, eu sofri. Eu sofri porque, como eu sou um jogador, assim, mais de força, centroavante. Tá. E eu comia... É porque eu não curtia muito, sabe? Eu não gostava muito da culinária, assim. Eu comia as coisas que eu gostava, que era arroz, alface, frango. Tinha essas coisas, né? Ainda bem, né? Então. Mas aí eu senti que eu perdi bastante força, sabe? Então eu sofri ali aquele primeiro, segundo mês. Mas é uma experiência
Minha esposa até hoje assiste esses filmes lá, os doramas. É porque eu sei, minha esposa também assiste, por isso que eu falo dessa, que o pessoal só come macarrão. É. E frango, né? Frango, porco, né? Carne de porco. Eles gostam de peixe. Ah, isso. Mas é bem diferente a culinária. Aí de lá você voltou pra cá? Em 19 e 20 eu voltei, né? Fui pro Vila Nova de Minas Gerais. Ah, tá. Me deu um branco agora, eu tava... Nova Lima, né? Em Nova Lima, para disputar a primeira do Mineiro. Mas eu fiquei só pré-temporada. E aí logo o Juventude. Aí eu fui pro Juventude. O Juventude me ligou, eu fui pro Juventude, em 2020. Ah, bacana. Que era... Na época era o Gauchão. O Juventude gosta de ser travante daqui. Você, o Ricardo Bueno, né? Grampola. É verdade, Grampola. O Grampola tá pra onde? Ele mora, se não me engano, em Brasília. Mas ele é de Nova Granada, né? Eu lembro que sim, na época vocês chegaram a jogar no Rio Preto, ou era a idade muito diferente? Não jogamos juntos, mas a gente sempre treinava, porque ele estava no profissional e eu no sub-20. Ah, tá, então ele é... Isso, idade diferente. Ele é 8'7", se não me engano. Ah, entendi. Então mas eu tenho uma amizade com o Grampola, a gente treinava junto. Eu lembro, o primeiro gol dele como profissional, é que ele começou numa posição, depois que ele foi pro ataque, né? Acho que ele era lateral esquerdo, alguma coisa. Ele foi ao contrário, ele é alguém lá de trás, mas falou, não, vou te colocar lá na frente que você tem postura de atacante. Eu não me lembro que técnico no Rio Preto fez isso com o Grampola e ele deslanchou como centroavante. E faz muito gol. É perna esquerda, né? Bate muito bem na bola. Faz gol, Grampola. Então a gente brincando em Juventude, então sempre apostando em atacantes daqui, né? Da cidade, que passaram pelo próprio Rio Preto, ou são daqui da cidade de São José do Rio Preto. Aí depois do Juventude? Juventude, eu fui pro Paraná, disputar a Série B também. Porque eu cheguei no Gauchão, no Juventude, né? Ah, tá. Ficamos lá no Gauchão, Copa do Brasil, só que aí deu parada, né? Da pandemia. Ah, é verdade. Aí... Para você, como é que foi esse período? Não estou dizendo nem Você sabe que o atleta sofreu muito porque teve toda aquela parada, jogar sem torcida, o período todo lá de ter que fazer exame a cada vez que a equipe fosse jogar. Enfim, como é que foi viver aquele período todo? Foi estranho, né, para nós, né? Foi muito complicado, assim, digamos. Eu lembro que quando tava aquela dúvida se para ou não para, o último jogo... Antes da parada foi sem torcida já, né? E parou ali. Aí depois do jogo já falaram, vai ter uma reunião amanhã, mas vão para casa, que aí nós vamos comunicando pelo WhatsApp, pelo celular e tal. E aí ficamos lá. Eu particularmente, fiquei esse tempo todo, até a volta do futebol, fiquei lá em Caxias do Sul. Eu fiquei lá, não vim pra cá, porque eu tava com aquele receio, né, de sair de casa, aquela coisa, né? Tudo. Todo mundo ficou. E eu ficava também qualquer momento pode voltar, e eu vou pra lá, não sei o que, tem que voltar no outro dia. Então, aí fiquei o tempo todo lá. A volta foi com muito critério, assim, né, com muito cuidado. Eu lembro que para voltar aos treinos, cada jogador individual foi fazer o exame do cotonete, aquele de sangue também. Para voltar a treinar. E nisso, os treinamentos eram de luva, aquelas luvas cirúrgicas, né? Ah, tá. Aquelas luvas. Essas luvas aí, de máscara, foi meio complicado a volta, assim. Mas necessário, né, pelo momento que a gente chegou a ser contaminado ou não? Uma vez só. Mas já tinha sido vacinado? Na época, não. Ainda não? Na época, não. E você sentiu o quê, assim, Não senti nada. Não senti nada. E a única coisa que eu senti foi dor de cabeça. E isso foi uma história também até interessante que eu... Desculpa, Aí eu saí do Juventude e fui pro Paraná. Isso, Paraná Clube. Isso. E nessa saída do Juventude pro Paraná foi onde eu peguei, né? Entendi. E para chegar no Paraná, a chegar a treinar com o elenco e tudo, eu tinha que primeiro fazer o exame. Para poder, aí sim, se apresentar e ter contato com todo mundo. Sei. E nessa que eu fui, fiz o exame, saiu o resultado no outro dia, deu que eu estava com Covid. Então eu fiquei... 15 dias? 15 dias no hotel lá de Curitiba. Afastado até voltar. Isso. Isso aqui já era meados de 2020?
Isso, lá para junho, julho, assim. É porque eu lembro que liberou em julho, Junho, né? junho, Para poder voltar. Nós aqui da região, eu lembro que eu fiz um jogo em setembro de 2020. E aqui, eu não sei, lá no sul, legal você conseguir lembrar. Aqui o estado foi classificado com algumas regiões por cores. Por exemplo, eu fui transmitir um jogo do Votuporanguense que não podia... Aqui na região de Rio Preto não podia ter jogo, a gente estava na chamada cor vermelha. O jogo foi na região de Lins, porque lá estava na cor amarela. Então, mesmo o time sendo de determinado lugar, ele tinha que jogar em outro mais distante, independentemente de onde fosse, mas porque aquela região estava liberada. E o Votuporanguense foi jogar lá com o São Caetano, perdeu o jogo e depois acabou sendo rebaixado. Nossa. Eu lembro muito bem disso, porque eles não puderam jogar em Votuporanga. Entendi. Com a torcida ali, né? Não sei se lá foi alguma coisa nesse sentido também. Não teve assim, porque era o brasileiro, né? Então aí era o estado já, né? Aí eu não teve nada disso, não, assim, de cidade. Não. Lógico que todas as cidades estavam com... Cada estado tinha a sua restrição, né? Seu protocolo, digamos assim. Mas assim... Mas era bem tenso. Chegava de uma viagem... para chegar no hotel, para você ir no quarto, você já tinha que fazer os exames, entendeu? Ah, tá. Que aí... Em média, em uma semana, vamos supor uma semana que tinha 2 jogos, quantos exames você tinha que fazer? Toda vez antes dos jogos. Ah, tá. Antes dos jogos tinha que fazer. O jogo era no sábado, você fazia o exame na quinta? Na quinta, era mais ou menos isso. Já entendi. tinha que fazer, para poder estar liberado para o próximo jogo, né? E quando, de repente, vocês estavam lá, 3 ou 4 jogadores de uma vez... davam positivo. Como que o grupo ficava? Apreensivo ou não? A comissão técnica passava alguma coisa? Ou o teu colega estava escalado, de repente ele estava contaminado, já não podia jogar, e o técnico tinha que quebrar a cabeça para escalar outro? O que você recorda também desse período? No Juventude, né? Aconteceu isso. De jogador já tá na lista, né? Para viajar e, saiu, porque faz um dia antes. Sim. A viagem é no outro dia, o jogo é 2 dias depois ou um dia depois. Então, ele fez o exame um dia antes, né? E no outro dia, treinamento, já viaja. Só que aí, no outro dia, saiu o resultado. Treinou e saiu o resultado. E aí, deu positivo. Automaticamente, já é afastado ali, né? Agora, eu não lembro se era titular ou reserva, mas já é afastado. Mas essa questão, porque no começo, tudo literalmente era novidade. A gente não sabia que sintoma ia ter, como é que ia ser e tudo mais. Como que o grupo ficava nesse sentido? Fala, poxa, o cara treinou com a gente aqui. Porque no começo era assim, né? Nossa, eu tava com a pessoa ontem, ele deu positivo hoje. Pois e pro grupo de jogadores, principalmente nesse começo? Ficava com medo, assim, né? Até ir para a família. Mas aí eu ficava, ao mesmo tempo, falava, o meu deu negativo. se eu tô aqui, o meu deu negativo. Mas aí, lógico, aí vem depois, né? Os sintomas e tal. Mas a gente ficava com medo de ir para casa, por causa da esposa, da filha. Aí muita gente também tinha... Às vezes morava com o pai ou mãe, né, também. Então, foi meio apreensivo o negócio. Bom, passando essa fase aí de Paraná, de Covid, como é que foi? Aí do Paraná, eu lembro que o treinador que me pediu lá, fiquei treinando, tive esses 15 dias afastado, me deu uma prejudicada. Imagino. Porque aí o treinador que me levou, 2 semanas depois, eu voltei a treinar 1 semana, só que aí na mesma semana que eu voltei, ele foi demitido. É porque no futebol, 15 dias acontece tanta coisa, Muita coisa. Aí, acabou que o treinador que me levou, que ia apostar em mim ali, né, e me colocar nos jogos, foi demitido. Eu tive esse contratempo, assim. E aí, o Brasiliense me ligou. Falei, acho que eu não vou ser aproveitado no Paraná, o Brasiliense me ligou, querendo me contratar na época para a Série D. Eu falei... Eu vou para a Série D, eu vou lá para o Brasiliense, que aí eu vou ser... Isso tudo é ação de empresário, o teu empresário que intermediava tudo isso? Também, o Juventude, o Paraná foi meu empresário, só que o Brasiliense, o pessoal me ligou direto. Entendi. Mas aí mesmo assim eu passo para o meu empresário e o empresário conversa com eles. Que é o teu empresário até hoje? O César Solé. Legal. E aí ele resolveu, acertou e eu fui para o Brasiliense. Já no final de 2020, né? Brasiliense. Nesse ano eu passei em 3 clubes ou 4. 3 clubes, né? É porque esses campeonatos, alguns são muito curtos, né? Sei lá, dura 3 meses. Aí o jogador tem que... Se ele não pegar um time com calendário cheio, igual vários que você falou de Série B e outras competições, senão ele tem que se enquadrar de acordo com aquilo que o futebol oferece. Com certeza. Fazer um bom estadual para poder aparecer uma oportunidade nas séries do Brasil, brasileiro, né?
E aí eu fui pro Brasiliense. Em 2020, a gente disputou a Série D, perdemos a classificação pro Mirassol. Foi verdade, hein, pro Mirassol. Eu joguei o jogo aqui... Foi o jogo do acesso ou não? Foi um antes. Um antes, né? Antes do jogo. Que acho que o Mirassol, não lembro se subiu com tua Aparecidense, alguma coisa assim. Acho que foi. Na fase seguinte. Aí perdemos aqui de 4-0 pro Mirassol. Excelente time do Mirassol, um time bem treinado, um time bem de qualidade, assim, os jogadores que tinha na época. O Mirassol sempre montou time bom, né? E sofremos ali. Aí depois, no jogo da volta, ganhamos 2-1 ainda, mas não foi o suficiente. Mas perdemos para um bom time, porque o Mirassol, na época, foi campeão, né, da Série D. Foi campeão da Série D. Então, aí dá uma amenizada na situação, porque, perdemos para o campeão. Não é bom perder, mas perdemos para um time que pelo menos fez por merecer, né? E aí, eu fiquei até final de 2021 lá no Brasiliense. Ah, bacana. A gente foi campeão estadual, já no ano seguinte. Campeão estadual, campeão da Copa Verde. E depois aí fomos campeões também do... Aí 2022 eu vim pro Juventus, São Paulo. Aí eu saí do Brasiliense, final de 2021. Aí 22 eu vim pro Juventus de São Paulo, disputar a Série A2. Disputei alguns jogos lá. E aí o Brasiliense me ligou de novo. Bruno, quer voltar? Falei, quero. Conversei com o pessoal do Juventus e voltei pro Brasiliense. E ainda consegui ser campeão do estadual lá, em 2022. Aí 2022, deixa eu lembrar. O Amazonas foi... Isso, aí o Amazonas me ligou. O Amazonas, o Bruno, fala desse projeto. É um time novo e o que eles trouxeram de diferente para já começar a dar tão certo assim? É até de pensar mesmo assim, sabe? O que eles estão fazendo para dar certo, sabe, Dião? Porque... Mas era alguém ligado a algum outro clube da cidade ou não? O presidente... Grupo novo de Não, o presidente ele sempre foi do futebol lá. Ah, tá. É, o presidente. Ele já foi... Porque lá, pra gente recordar, os mais tradicionais, né? São Raimundo, o Nacional. Não sei como é que tá hoje o Fast. Isso. Rio Negro. O Rio Negro. Isso. E tem o time do... O Princesa Solimões é interior. Interior. Aí o Manaus também não é tão... Manaus é novo também, tem 10 anos. É um time novo também, né? Isso, tem 10 anos. Aí surgiu de vocês, com o Amazonas. Isso. O Amazonas, se não me engano, tem 4 anos. Eu vi alguma coisa na internet, 4 anos, já conseguiu. 4 ou 5 anos. E aí eu saindo eu tava no Brasiliense, o pessoal me ligou do Amazonas. Fui pro Amazonas, cheguei lá, eu fiquei um jogo no banco da Série D, no Brasiliense. E aí criou aquela dúvida, se conta como inscrição ou não conta. Ah, tá. Porque eles também eram Série D. Entendi. E aí ficou naquela dúvida, ainda fiquei uma semana lá sem treinar, porque o pessoal não queria correr o risco de eu treinar e de repente eu me livre eu machucar. Mas a CBF demorou para dar resposta? O que foi? Uma semana. Demorou uma semana em questão de resposta da CBF, perguntar para quem eles conhecem, se realmente... Aí uns falavam que podia, que não tem problema, só no banco não conta, e outros falavam, não, no banco já conta como inscrição. E aí não podia ser inscrito para o Amazonas. Ah, tá. E ele, para não correr o risco de perder, se me colocasse, ia perder ponto e ia complicar a situação deles, né? Mas quando eles te chamaram, eles já não tinham essa informação? Ou ainda não? Eles não me perguntaram, eu também não falei, sabe? Tá. Eu acho que não ficou... Aí ficou nessa. Ele achou que eu só tinha jogado estadual. Entendi. Aí criou essa... Depois aí teve até esse comentário lá, mas e aí, não contratou, não sabia? E o diretor do Amazonas, que ele gostava de mim e tal, ele conversou com o presidente do Manaus, que na época era a Série C. Ah, tá. O Manaus, outro time de lá. Isso. Série C do Brasileiro. E aí eu podia. Entendi. Ele conversou com o presidente, não, eu tenho interesse. E aí, como eu já estava lá mesmo, eu fui para o Manaus. Ainda bem, pelo menos. Eu fiquei uma semana parada e na outra semana eu já me apresentei no Manaus. Aí fiquei treinando, fui para alguns jogos, mas joguei o último jogo da Série C, contra o Mirassol. Ah, tá. O último jogo da Série C. Mas nisso, o Amazonas fechou um pré-contrato comigo para o ano de 2023, esse ano. Entendi. Deixa eu perguntar, o Manaus, o próprio Amazonas, eles jogam lá no o antigo Vivaldão, Arena Amazônia, ou em outro estádio? O Manaus joga na Arena Amazônia. E o Amazonas, ele jogava no Carlos Hamid. É um campo menor, né? Sei. De bairro, com arquibancada bem estruturada. Os campos bons lá.
Entendi. Bem cuidado. E os times mais tradicionais, eles estão em queda? Como que você está vendo lá? Os que a gente citou aí, Nacional, São Raimundo. O Nacional, ele fez uma boa campanha agora na Série D, né? Saiu na segunda fase. É um time bem estruturado, tem um CT próprio. Aí tem o Manauara, que é um time novo. Ah, é verdade, eu vi esse time. Que é bem estruturado, que foi vice-campeão, perdeu para nós, né? Que a gente foi campeão lá. O Amazonas foi campeão. E tem os times são estruturados, assim, sabe? Então você está podendo dizer que o futebol lá no Amazonas, ele melhorou. Melhorou. É porque o próprio Manaus, que a gente falou, né? Chegou a estar na Série C. O Amazonas agora vai para uma Série B. Isso. Até eu vi uma reportagem que faz muito tempo que nem o time do Amazonas está na Série B. Eu, particularmente, Bruno, eu torço bastante para o Paysandu, que subiu agora também. Esse pessoal do Pará, do Amazonas, até como eu comemoro que o Cuiabá está na Série A, é legal que outros centros também apareçam, né? É legal. Porque aí movimenta a cidade, movimenta o estado. Isso. Que a gente está acostumado. E hoje ficou interessante para quem vai jogar, um atleta aí para jogar o Campeonato Amazonense. Também. Porque tem vários times, tem dois ou três times que vai disputar a Série D que tem uma estrutura muito boa, sabe? O Manauara vai disputar a Série D, é um time que tem um investimento alto, sabe? Foi vice-campeão, que é uma equipe bastante difícil de jogar, de qualidade. Entendi. Tem bastante time. O Nacional também vai disputar a Série D. Ficou atraente, né, jogar para lá. E questão de torcida? Eu falei agora há pouco do Paysandu, que eu sei que tem uma torcida imensa lá em Belém, os times mais tradicionais do Amazonas. E esses mais jovens aí, Manaus, o Amazonas, como eles estão se concentrando em termos de torcida? Nos jogos no Carlos Amit, o Manaus, eu vou falar do Manaus, que eu peguei Série C lá ainda, né, no jogo. Ia 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Não vai lotar aí no Amazonas, né? Mas... Sim, mas a gente tem que parar com times do interior aqui do estado, né? E o pessoal gosta muito de futebol. Ah, tá. Talvez não tenha um time assim, lógico que a maioria vai ter... eu sou torcedor do Manaus. Mas a maioria, assim, uma parte das pessoas gostam do futebol, né? E aí você ir para aí no Amazonas assistir um jogo é muito bom. Esse jogo, o último jogo do Amazonas, acho que deu 40 mil pessoas, se não me engano. Entendeu? É um time novo, mano. O Amazonas, ele começou o quadrangular não muito bem, depois ele engatou uma sequência de vitórias incrível, porque eu lembro que ele perdeu em casa para o Paysandu, acho que não tinha ido muito bem também na primeira rodada, depois engatou uma sequência e ganhou todos os jogos, né? Então ele ganhou do Paysandu lá em Belém, ganhou os jogos do Botafogo, ganhou o jogo do Volta Redonda. Isso. Ganhou 2 do Volta Redonda, se eu não me engano, e ganhou do Paysandu. Isso, ganhou lá dentro. Isso, e ganhou agora e tanto é que ele vai para a final, né? Vai para a final. Ficou em primeiro no grupo, vai disputar a final contra o Brusque. Isso. Deu 40 mil pessoas, então assim, o pessoal lá gosta muito de futebol, sabe? Se o Amazonas conseguir manter por muitos e muitos anos aí Série B, Série A, vai ganhar bastante torcedor. A questão de investimento, como é que está sendo lá para eles? Por exemplo, busca outros nomes, como que está? Hoje no elenco do Amazonas tem o Sassá. Ah, é verdade, o Sassá, atacante. O centroavante. Tem o Betinho, aquele que jogou no Palmeiras. Que jogou no Palmeiras, foi o gol da Copa do Brasil. Tem... Eu lembro esqueça, alguma coisa Torres, o meia que jogou no Novo Horizontino, o canhoto, que é argentino. Estava no Vitória agora. Tem alguns nomes lá conhecidos, sabe? Entendi. Bom, então... Tem o Jackson, o zagueiro, que jogou no Palmeiras, Bahia, Inter. Sei. Então, em termos de investimento, eles estão conseguindo até questões salariais, manter um nível até para poder trazer nomes. Tem. O Patrick está lá, aquele Patrick, o lateral direito, estava no Atlético Mineiro, América Mineiro. Ah, sei. Joguei com ele na Ponte Preta. Eles têm um investimento alto, assim, e tem que ser bastante alto, né, para levar esses jogadores. Eu acredito que tem que ser um valor alto para poder convencer deles irem para lá, né? Agora, nessa tua rodagem também, a gente está falando bastante do Amazonas, como que é a categoria de base lá? O que você observa? Porque a gente está falando que eles estão trazendo grandes nomes, sim, mas também estão fazendo um trabalho nesse sentido, para produzir também talentos em casa. Esse ano eles disputaram o Sub-20 de lá, né, do Amazonense lá. Mas não é como aqui, por exemplo, em São Paulo, sabe? Que aqui tem mais categorias, tudo... O Rio Preto, na minha época ali, tinha
sub-11, sub-13, sub-15. Esse ano voltou, em 2003 voltou então, a ter, ficou um tempinho voltou, sem, né? Esse ano voltou. Na minha época, lá em 2011, tinha todas essas categorias. O seu Arino, lembra? O saudoso seu Arino, sim. que já tinha lá a garotadinha do Derac, né? Então, mas lá não, lá eu vejo só o sub-20, sabe? Parece que tem um sub-17 agora. Essa questão da base aí, eu acho que eles vão dar uma melhorada lá. Bom, Bruno, teu contrato lá vai até o final de novembro. Como é que tá a expectativa para futuro também? Final de novembro, né? Meu contrato lá. E eu fui emprestado pro Jacobina, que é o time do meu empresário. Ah, tá. Esse ano ainda. Sei. Fui emprestado pro disputar a segunda divisão do Baiano. Eu que pedi, eu estava lá no Amazonas e via que não ia ser aproveitado. Aí fui para lá, né? Meu empresário me chamou, então falei, vamos. Subimos para a primeira divisão. E ele até brinca, né? Conta comigo pro ano que vem, de todo jeito, que não é para eu falar... É porque teu contrato termina com o Amazonas, aí você vai ficar livre. Isso, vou ficar livre. E aí a gente recebe algumas ligações, né? Mas aí tem a do empresário, que é aquela que você já vai há algum tempo com ele, né? Sabe, conhece a pessoa, então aí fica... Às vezes pesa por isso, mas não tenho nada fechado, assim... Entendi. Em contrato, né? E mais essa conversa com o meu empresário, que ele fala que eu vou voltar de todo jeito para lá. Bom, o Rio Preto sempre teve interesse com você. Inclusive, o ano passado, em uma das edições aqui do podcast, você até mandou mensagem pro doutor Zé Eduardo, aí ele ficou todo feliz, ele falou, o Bruno sempre foi meu sonho de trazer para o Rio Preto, aí no final das contas não deu certo por causa desse pré-contrato com o Amazonas, né? Isso, foi. Esse ano vocês chegaram a conversar de novo? Eu estava assistindo ele aqui no programa, né? No podcast. Pode colar, desculpa. Isso, é. Pode colar? Como é que é? Pode colar. Pode colar, desculpa. E aí eu mandei uma mensagem, né? Mandando um abraço e tal. Ele... Depois aí veio conversar comigo, mas eu tinha um pré-contrato com o Amazonas, sabe? E eu conversei com o pessoal da Amazonas. Entendi. Para me liberar, mas eles não liberavam. E eu fiquei com medo das multas e tal. Aí, tem tudo isso. Questão. Aí não deu certo, mas quem sabe mais para frente aí. Quem sabe, de novo, voltando aqui pro estado de São Paulo. Ô Bruno, voltando a falar dessa questão de centroavante, que a gente falou, que parece que é uma profissão diferente, né? O pessoal fala, você joga futebol, mas muita gente brinca, o centroavante é uma profissão diferente. Tanto é que a gente nota, que, não sei se você já passou por esse caso, que tem até premiação por gol. Não sei se você já jogou em algum clube, que teu salário é tanto, mas dependendo do número de gols que você fizer, ou por gol que você marcar, tem aí um valor a mais. Você já participou de algum tipo de contrato assim ou não? Já participei. Já participei e realmente existe, né? Assim, para dar um incentivo, né, no atleta e tal. E tem uma história engraçada que eu fui conversar com o presidente, né, de um clube. Aí eu falei, me dá uma premiação por gol e tal, né? Ele falou, não, mas se você chegar na cara do gol, tá teu companheiro do lado, tu vai fazer o gol, e se tu errar, tem que tocar pro cara fazer, sabe? Ele ficou com medo entendi. Talvez eu não expliquei direito, mas ele ficou com medo de... O cara tá bem mais posicionado, posicionado, pra eu tocar a bola pro cara fazer o gol, né? E às vezes eu queria fazer o gol pra poder pegar esse tipo de premiação. Aí você podia falar, não, então se eu der o passe pra gol, me paga meio. Eu falei com ele falou, não vou dar não pro gol, tá? Foi até engraçado na época, mas... Ô Bruno, mas situações assim, não vou falar só sua, mas de outros que você já deve ter acompanhado, gera um pouco de ciumeira nos outros jogadores? Como que é isso? Por exemplo, o lateral, que é alguém que vai fazer bem menos gols, mas ele pode participar com assistência. Como que é esse relacionamento? Eu acho que é difícil... Porque a gente costuma falar, né? Cada contrato é seu contrato ali, então não adianta... Assim, acho que é difícil ter esse... Eu não vou contar, entendeu? Assim, entendi. Porque o meu contrato é isso. Às vezes eu posso fazer um incentivo pro lateral, que é... se tu me der um passe, eu vou te dar, sei lá, um bicho aí, 100 conto, sabe? Alguma coisa, algum prêmio, Sei. Um Guaraná, talvez. Mas assim... É difícil o outro ficar sabendo do contrato, né? Tá. Porque agora vamos viajar para uma outra situação. Não sei se você se lembra, quando o Neymar chegou no Paris Saint-Germain, o batedor de pênaltis oficial era o Cavani. Sim. Aí tinha aquela briga para ver quem ia chutar o pênalti, porque acredito eu que para ser artilheiro também tinha uma premiação, ou por gol também tinha alguma coisa assim. Enfim,
você observou bem aquilo, já participou, não digo diretamente com você, mas em um clube que tinha gerava essa briga para ver quem era o batedor de falta, ou de pênalti, enfim, para poder chegar mais perto de fazer gol? Tem sempre os batedores, né, oficiais, assim, E nessa do Neymar, acho que é alguma coisa milionária que tinha no meio. Lá como gira muito dinheiro. Imagina que a gente falando coisa de, sei lá, de valores de 100, 200, 300 reais. Lá em milhões, né? Então a briga era maior. Bem maior. Mas tem sempre os batedores oficiais, assim, né? Que acho que o jogador mesmo em si falando, esse cara aí tem que bater. Porque também eu tenho essa humildade, né? Eu tenho essa humildade. Se o cara... Pô, for o craque do time, vai bater até escanteio, o tiro de meta pode bater. Mas tem isso. E tem várias histórias engraçadas no futebol. Na Ponte Preta, eu tava com o Renato Cajá. Ah, sim. O famosíssimo bola parada dele, incrível. Muito hein? Boa, né? E aí, nos treinamentos assim, alguns treinando pênalti, tá? Falando, pode treinar, quem vai bater sou eu. Tem essas brincadeiras, né, no futebol. Quem vai bater é o 10, o Cajá, não tem jeito. O Bruno, uma outra coisa bacana, né, que a gente vê, principalmente na questão do futebol, o zagueiro, ele tem lá o atacante que ele sabe que é mais perigoso, se é o que joga mais posicionado, com jogada aérea, ou aquele que gira mais, enfim. E para você que é o contrário, que tipo de zagueiro é mais complicado quando você está à frente num jogo, você fala, poxa, esse hoje vai ser complicado, porque o cara me marca de um jeito especial. Que características você avalia bem aí em quem toma conta para evitar teus gols? Tem zagueiro de toda característica, né? Mas eu acho que o zagueiro aqueles mais fortes, troncudão, assim, eu acho que eu já tenho uma dificuldade, né? Acho que no Domingos, né? Domingos, né? Esses aí, né? Mas como eu sou centroavante, jogo de costa, eu também gosto do contato, né? De girar e tal, de fazer o pivô. Mas esses aí é mais chato, que disputa bem a bola aérea, assim. E o teu forte também? Muita jogada aérea? Jogada aérea. Por isso que é bom pegar um exemplo que não é bom. Mas jogada aérea, eu gosto também de sair da área, não só aquele centroavante mais fixo, não, sabe? Não saio muito também da área, porque se o cara cruzar, é quem tá na área ali. Tem que tá, verdade. Mas eu gosto de sair, não vou perder bola boba, sabe? Saio bem até. Mas não sou nenhum beirado, assim, aqueles atacantes de lá, não. Sim, que é. Eu gosto mais de ficar na área ali, mas eu não fico muito fixo ali, que nem paradão, aquele centroavante mais antigo, não. Tá. E uma outra questão importante, até é legal você contar isso, é que muitos times fazem a famosa linha de impedimento. Para o atacante, como que é essa questão do raciocínio para esperar o momento certo, que você tá lá naquela, eu vou agora no sprint final para chegar na frente dos defensores, esperar um cruzamento, ou um lançamento, ou um passe de infiltração. Como que é também ter essa análise de esperar o momento certo para partir? É muito rápido as jogadas às vezes, né? Mas tem movimentos de movimentação, né? Que você tem que fazer o facão, né? O famoso facão. Tem que olhar a linha do zagueiro, né? A gente olha muito o zagueiro, assim, né? E mais de perfil também, para poder para poder visualizar a bola e visualizar o marcador, né? Se está em condição ou não. Mas às vezes acaba que você... É tão rápido que às vezes o zagueiro sai que você... Opa, já saiu, não deu para... Mas é mais ou menos isso, ver o posicionamento do zagueiro ali e no momento certo... E aí, lógico, comunicação com o teu companheiro... agora, sabe? Essas coisas, né? Um aviso para poder você tá em posição legal, né? Então, de repente, você passa e o cara não toca... Não adiantou nada aquele pique ali. Ou, às vezes adiantou, porque aí você abre para outro jogador receber a bola, entendeu? Sim, Tem essa também. Agora, não sei se é ou se você quiser numerar mais que o cara mais inteligente que você já jogou, ou companheiro de ataque ou meio campista? O Renato Cajá. O Renato Cajá. Ele tinha um Caio também lá, mas o Renato Cajá, assim, para mim, a gente até costumava brincar. Depois eu joguei com ele ainda no Juventude, em 2020. Mas a visão que ele tem, assim, parece que é da arquibancada, sabe? A visão... Sabe quando você está assistindo o jogo? Você olha amplo, assim, né? Para mim, a visão que ele tinha no campo é essa. Porque ele achava uns passos, achava umas jogadas, assim. E eu joguei com meia também bom, aqui o Badi, né? O Badizinho, O Badi. Tinha essa qualidade também de pifar.
Mas o Cajá, assim, para mim foi essa visão que ele tinha. Parece que ele estava na arquibancada, dentro do campo. O Bruno, uma outra questão, você falou de vários clubes, vários treinadores, mas a questão do entrosamento. Qual que é o tempo ideal, na tua opinião, para você montar um time dentro de uma engrenagem onde tem lá o atacante, o meia, os laterais que fazem ultrapassagem, ou o outro atacante que, no caso, também participa com a questão de velocidade. Qual que é o tempo ideal, na tua opinião, para ter um certo entrosamento, para as jogadas saírem assim, digamos, como você está falando do Renato Cajá, de forma mais natural? Você já sabe onde o teu companheiro vai tocar a bola para você chegar? Tem um tempo, né, para ficar junto, mas tem exemplos também que pouco tempo dá certo também o entrosamento, né? Em 2011, naquele Rio Preto ali, Sim. Pouco tempo que a gente teve, jogadores desconhecidos, praticamente, a maioria. Verdade, E a gente entrosou ali de um jeito que, pô, era bonito de ver nosso jogo, né? Mas a questão de... leva o tempo, né? Sempre manter uma espinha, assim, né? O time, uma base, e o jogador ser inteligente também, não, esse jogador gosta de receber a bola assim, aqui não gosta, ele gosta no pé, não gosta no espaço, um exemplo. Mas é um tempo, assim, treinamento também, que vai muito do treinador. O treinador também tem, não é só o jogador, né, jogar de todo jeito, mas tem aquelas questões de movimentação, de tática, e o treinador também é muito importante. Falar em treinador, qual que você pode destacar assim que foi muito importante para você? Pode ser mais que um, né? De repente, vários tem vários, assim, vários. No meu começo, né, desde a base, que me preparou muito bem, para mim, o Diolei. Sim. O Diolei. Tem o Wilson Tadei também, daqui da nossa região, que eu peguei em 2009. Eu tive um pouquinho na 2 ali, mas deu para aprender bastante coisa com ele. Aí depois ele foi meu treinador no Brasiliense. Entendi. O Betão também, tem vários, assim, é muito... Gilson Clay, né, quando eu cheguei na Ponte Preta. O Dado Cavalcante. O Guto Ferreira, tem vários. Entendi. Se assim, todos foram importantes, assim, sabe, para mim. E a questão de repente, algum ter achado alguma característica sua que, de repente, você não imaginava. Poxa, eu posso decidir um jogo assim, o assado. Alguém que deu algum conselho que foi muito diferencial para você? Em questão de fazer gol, assim, o Wilson Tadei, sabe? O Wilson Tadei, ele gostou muito, assim, de treinar centroavante, assim. Falou, Bruno, vai no segundo pau. Que a bola vai sair, vai chegar no segundo pau, você vai fazer o gol. Ele dava muitos toques, assim, sabe? Não te cortando, Bruno, esses dias, ele também participou aqui com a gente. Eu assisti. Ele deu até uma declaração que ele falou, se você tá aqui no meio campo e você joga a bola para a esquerda, vai para a direita, que é lá que ela vai. A bola depois vai para lá. Não adianta você correr atrás dela aqui. Você tem que se desmarcar correndo do lado inverso, que a bola vai chegar. Aí eu brinquei e falei, você está dando uma aula aqui pro pessoal. Ele, para mim, foi muito importante. Ele dava esses toques, assim, sabe? Para todos os jogadores. Mais para o meia, né? Que foi a posição dele de origem, assim. Mas ele sempre dava esses toques, assim, para centroavante, vai para o segundo pau, que ela vai cair ali. Ele falava sempre isso. Para mim, foi muito importante. Fiz uns gols lá com ele, assim, no segundo pau. E ele sempre fica brincando depois. Eu falei, tá vendo? Ô Bruno, questão de título, de conquista, o que você destaca aí, que de repente foi a mais importante que você teve? Para mim, o acesso à Série B, da Série A, para mim é um título, sabe? São 4 títulos ali. Eu considero como título. Um acesso é difícil demais, mas em questão de título, em levantar o troféu e tal, Copa Verde ali pelo Brasiliense. Foi contra quem a final? Foi contra o Remo. Contra o Remo. A gente falou do Paysandu, o Remo também tem uma torcida apaixonada. Isso. O Remo tem... Foram 2 jogos. Não lembro se tinha torcida na época, não lembro. Porque era o período... período... Eu não lembro agora. Mas foi o mais importante, assim, a Copa Verde. Que aí deu a vaga já na 3ª fase da Copa do Brasil. Foi muito bom. Bom, e jogando lá fora, além da experiência da Coreia e dos Estados Unidos, que você recorda de alguma outra cena inusitada, diferente, que o povo de lá é muito diferente do daqui, em termos de torcida e tudo mais? O pessoal da Coreia do Sul, eles tratam muito bem, assim, os estrangeiros, sabe?
Você jogou em que cidade lá? Em que time? Eu joguei em Gyeonggi, a cidade. Joguei no Cheonan Dragons, time da 2ª divisão. Ah, tá. Na época que eu cheguei, foi o primeiro ano dele na 2ª divisão. Não tinha caído ainda e eu cheguei nesse ano de 2019. O treinador era Fabiano Soares. Foi treinador do Atlético Paranaense. Ah, tá. E aí, perdia jogo, assim, sabe? Eu saía de cara feia, fechado, porque perdia o jogo, não fazia gol e tal. E eles sempre alegres, dando risada. Depois que eles ficavam lá fora esperando todo mundo. Vocês fizeram mais ou menos em quantos estrangeiros? Tinha eu e outro brasileiro. Ah, só? O resto tudo E tinha um coreano. croata. Ah, tá. Só que o outro brasileiro, ele estava machucado, ele estava ficando mais em casa, não estava entendi. No clube assim direto, sabe? Eu não tinha muito contato com ele. Sei, mas você estava contando aí do pessoal. Aí perdia jogo e eu saía bravo, assim, né? Saía cara fechado e tal, porque não fazia gol, eu perdia o jogo. E a torcida, todo jogo, ganhava ou perdia, eles estavam lá fora esperando para tirar foto. Olha, pedir que a autógrafo. cultura deles é diferente, né? Para te apoiar também. Eles estavam sempre esperando lá. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar bravo aqui? Sabe? É que não tem aquela pressão, digamos, que é aqui por resultado. Lá... Se é aqui, eu acho que a gente nem sai do estádio. Dependendo. Do lugar, nem sai do vestiário naquela hora ali. Espera todo mundo ir embora e depois sai. Mas eles têm essa cultura, sabe? Sempre incentiva. Eu gostei muito do pessoal de lá. Eu não tenho nada a reclamar, não, sabe? O pessoal te trata muito bem mesmo. E nos Estados Unidos também tem algum outro tipo de diferença? Também, não, a mesma coisa, assim, em questão de torcida no jogo, né? Em questão de jogo, mesma coisa. Lógico que todos eles querem ganhar, né? Mas, assim, eles têm esse valor pelo ser humano, eu acho, sabe? De tratar bem, Pô, na Coreia, voltando à Coreia, assim, tinha jogo, perdia e tal, eles traziam café, sabe? Presente, docinho, essas coisas. Tratando bem mesmo, sabe? Sei. E nos Estados Unidos também, o pessoal era bastante... Um outro companheiro seu de época do Rio Preto, que está se dando bem lá no... Você falou da Coreia, vamos falar do país vizinho, que é o Japão, é o De La Torre, né? De La Torre. Eu converso de vez em quando com o pai dele, parece que ele engrenou lá, tá ficando... Não sei se já é a 2ª temporada que ele tá, né? É a 2ª ou a 3ª. É a 2ª ou 3ª, né? Se não me engano. Mas Vocês também... Ele era da época do 2011 também, né? 2011... Eu acho que ele já tinha saído em 2011. Já? Na 2. Ele jogou em 2010, então. Isso. Ele jogou no Desportivo Brasil, acho que ela tá São Paulo. Tá. Foi artilheiro, daí que ele... Acho que no Rio Preto ele jogou 2010, então. Em 2009 ele jogou a Taça São Paulo ainda. Ele estava no banco em 2009. Porque ele era 9-2, a Taça São Paulo era dos 90. Tá. Então, mas ele viajou. Em 2010 ele jogou no profissional, porque alguns jogos ele jogou no Paulista. Já em 2008 eu acho que ele jogou. Ele até fez um gol. Né? Em 2008 na Copa Paulista acho que ele jogou e fez um gol contra a América, se eu não me engano. Não tô lembrando. Sei. Muito bem. Mas o De La Torre sempre ficava ali entre juniores ou juvenil, subindo e descendo profissional. Entendi. Um outro bem revelado pelo Rio Preto, né? Muito bom jogador. Fez muito sucesso. O pessoal fala muito, viu, Bruno, que o Rio Preto revela bastante talentos. A gente colocou alguns nomes aqui, mas tem muitos outros, né? Tem muitos, né? Nesse mesmo ano, o nosso amigo, em 2011, o Sérgio Manuel, que teve a... Verdade, infelizmente teve a fatalidade, né? Apareceu, verdade, no time de 2011. vocês, ele foi aquele termômetro do meio campo lá, ele que... Ele foi um dos destaques também na... Sim. Fez bastante gol também, se não me engano. Ele fez forte, né? 7 gols. Fora da área. Muito forte. Nosso time era... É isso que eu digo, era pouco tempo, mas nosso time era muito bom, sabe? Muito entrosado, muito bom. Tem bastante jogador. De La Torre, né? Tem o... Sim. Você falou do Badi também, Badi. Né? E os mais antigos, assim, que tu vai lembrar mais, né? Tem a turma. E recentemente... Grampola. O Grampola também. E agora o Rio Preto está fazendo de novo esse trabalho, né, de categoria de base para tentar trazer novos jogadores. Teve a época do Leandro Love, né? Que é uma geração bem antes que a sua. Ele, o Nino, o zagueiro também, né? O pessoal que se destacou aí por um bom período. Eles estavam jogando até pouco tempo atrás ainda, né? Tem o Paulinho também, o volante, está na Ferroviária. Teve acesso agora. Verdade. Bastante gente. Isso, de um certo modo, né, o Bruno, deixa o atleta até confortável, porque ele fala, poxa, eu tô começando em um time que
tem uma projeção, que consegue destacar e o jogador passar para outras equipes. Sem falar daqueles que... Você falou de um Romarinho, mas tem o outro Romarinho, sim, o mais antigo, né? Que hoje está lá na Arábia fazendo sucesso, também passou por aqui. No período dele, você não... Ele foi bem antes, né? Você não chegou nem a... Ele jogou a Taça São Paulo em 2008 e eu cheguei depois da Taça São Paulo, né? Ah, tá. Aí ele já saiu. Sei. Mas eu não cheguei a ter nenhum contato com ele, não. Ele também que fez muito sucesso. Bom, Bruno, agora a gente tá chegando aqui num momento do programa, que também é da tua figurinha, ó. Você mandou aquela da camisa do Amazonas aqui, ó. Eu vou achar teu espaço aqui para você também poder fazer parte do nosso álbum. Grandes nomes. Grandes nomes. É uma honra, um prazer. Vou dar uma folheada aí. Que você também tem história... Essas aqui são suas? Muito obrigado. Deixa eu ajudar aqui com essa. Você também... tem a sua história aqui no Rio Preto, porque não é qualquer jogador que é artilheiro de uma Série A2, ainda você saindo da categoria de base, né? Como a gente frisou. Pode colar aqui no 47, ó. Tá com a camisa da... Qualquer onça pintada, onça né? Pintada. De Manaus. Para você também o que representa, né? Ter sido revelado pelo Rio Preto, ter sido artilheiro com a camisa desse clube. Para mim é uma... Como eu já falei, é uma honra, um prazer, assim, ter vestido a camisa do Rio Preto... Uma cidade que eu moro agora, né? Mas o Rio Preto, eu tenho um carinho muito especial pelo Rio Preto. É meu time do coração, assim. É porque as pessoas, né, muitos atletas, eles acabam, mesmo sendo profissionais, eles têm aquele time do coração. Você foi esse fato mesmo de ter sido a equipe que foi revelado, sim, que começou? Não tem como eu não gostar do Rio Preto, não tem como não ter nas minhas melhores lembranças, assim, sabe? Porque eu fui muito feliz no Rio Preto. Conheci bastante gente aqui no Rio Preto, eu fiquei 3 anos. E onde eu fui projetado, né, para o futebol e consegui dar sequência na minha vida. Muito grato, graças a Deus, e muito grato ao Rio Preto. Só tenho que agradecer. Ô, Bruno, você tem ideia de quantos gols você já tem na carreira? Não tenho. Você precisa pegar alguém para fazer a estatística, né? Porque todo mundo gosta de ter essa marca, né? Principalmente atacante, né? Uma época eu fiz sabe, o pessoal faz o DVD, né? Sim, de cada ano e tal, o link. Eu fiz uma vez de todos os gols. Eu pedi o cara, faz de todos os gols que eu tenho aí, por favor. Tá, não sei o quê. Aí ele foi atrás de alguns, aí eu, falta esse, falta aquele. Porque... Mas tem lá, ele fez alguns lá. Eu vou contar, não contei ainda, não. Tá certo. Ô, Bruno, quiser deixar um recado aí para quem quer começar também a carreira de atleta, ou para quem... quer ser atacante, alguma dica sua aí como centroavante também, para poder aparecer bem, fazer gols, se dar bem na carreira, até para a galera que... Porque tem muita gente que está começando no futebol e assiste aí para pegar algumas dicas. Assim, a perseverança, né, Djalma? Se eu tivesse desistido, talvez eu não estaria nem aqui conversando com você para falar de futebol e tal, mas eu tive a persistência ali, né, eu acreditei, eu trabalhei, e tive pessoas do bem do meu lado que podiam me ajudar, né? Primeiramente, como eu sempre falo, eu sou muito grato a Deus, mas essas pessoas me ajudaram bastante, principalmente ali no Rio Preto. E aquela questão, não desistir, né? Sempre acreditar no teu sonho e trabalhar, que eu acho que o futebol não é só o dom, não. Acho que tem que treinar, tem que se preparar, porque quando estiver ali na hora da sua oportunidade, você aproveita com muita garra, né? Bom, sucesso para você. Espero te ver em 2024 aí fazer muitos gols. E tem muita lenha para queimar ainda, né? Você tá com quantos? 33. Deixa, então ainda dá para jogar tranquilo, porque você tá ainda com cara de menino ainda, ó, e se Alguns cuida. falam 27. Tá com cara de menino, se cuida, vai poder ajudar muito aí tua futura equipe profissional aí no ano que vem e até em outras temporadas. Grande abraço, obrigado por ter vindo, por ter desprendido esse tempinho para conversar com a gente. Obrigado mais uma vez, para mim é um prazer estar aqui falando do futebol, da minha vida. Muito obrigado pelo convite e sucesso na caminhada. Muito obrigado aí ao Bruno Nunes, centroavante, que esteve com a gente hoje no Pode Colar. Quero deixar um agradecimento especial aqui ao UNIRP, Centro Universitário de Rio Preto, conceito máximo em conceito 5 junto ao MEC. E agora no dia 4 de novembro tem um concurso de bolsas para você também fazer parte do universo UNIRP em 2024. Bolsas integrais, hein? É a sua grande chance de fazer a prova e, é claro, no ano que vem estar com a gente. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3,
Comunicações, onde temos os cursos de publicidade e propaganda e também jornalismo. Venha conhecer a nossa estrutura. Agradecimento especial também aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista do Pode Colar, além do Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, social media, o William Castro, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso aqui com os nossos participantes, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. Nos acompanhem também no Pode Colar Podcast, o nosso canal no YouTube, hein, para você acompanhar esse episódio de hoje, que tivemos aqui com o Bruno Nunes e tantos outros nomes que passaram por aqui. Além de nos seguir também no Instagram do Pode Colar e as plataformas de áudios digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. O Pode Colar volta semana que vem com um novo episódio e uma nova história para você. Até lá!